Da terra à mesa. De segunda a sexta, apontamentos sobre agricultura e alimentação. Percorra com Luís Reis temas da produção agrícola e hábitos gastronómicos da nossa terra. É inaugurado amanhã o espaço de enoturismo na Quinta do Barbusano, em São Vicente. Da terra à mesa, foi ver os últimos preparativos e visitou as vinhas tradicionais para vinho madeira, bem como as castas brancas para vinhos de mesa, Barbusano e Ponta do Tristão. O engenheiro Tito Brazão fala-nos deste magnífico espaço. Visitamos a Complexa e a Tinta Negra, também conhecida Tinta Negra Mole. São castas que nós, na nossa opção de produção, embora possam ser utilizadas para vinho de mesa, nós utilizamos só para comercializar, vendemos as uvas para vinho madeira. O porquê dessa razão é uma questão estratégica. Optamos por castas tradicionalmente de uvas tintas para os nossos tintos, como o Aragonês, Touriga Nacional ou Merlot, e queríamos marcar uma certa diferença. Como havia outros produtores a usar estas castas nos vinhos de mesa, não queríamos ser uma repetição de mais do mesmo. Por outro lado, em termos de gestão da própria exploração, o facto de termos estas uvas serem comercializadas em uvas permite encaixes de tesouraria que são interessantes para a boa gestão da própria empresa. Este cultivo é feito de forma diferente, é feito enlatada, diferentes daquelas que já tínhamos visitado em outra altura, nomeadamente no Porto Menezes. Exatamente, nós fizemos aqui, houve uma opção de fazer enlatada porque permite uma produtividade maior por metro quadrado. Aqui há, sejando honestos, há um pequeno detrimento entre a quantidade e a qualidade, portanto há uma aposta mais na qualidade. Depois também porque esta área é envolvente a um novo projeto que a gente está a desenvolver, que na área do enoturismo. E como era o processo tradicional e a maneira com que era feita, ou foi feito o vinho madeira ao longo dos anos, decidimos que era importante manter uma certa tradição, embora se fosse um projeto novo, vinhas novas, mas dar-lhe uma envolvência que se identificasse com o passado e com alguma história que nós temos em termos de produção vitícola na Madeira. E é a razão pela qual que nós optamos claramente por fazer enlatada. Até por certo, estamos agora debaixo de uma latada de verdalho, que também é o mesmo estilo de condução, com outro pormenor. O verdalho, como se trata de uma casta branca, a insolação, portanto a exposição solar também leva a um amarelecimento das uvas em demasia. E depois o que se traduz numa cor mais amarelada no vinho, no produto final, e que muitas vezes é tido como, ou é conotado com um aspecto pejorativo. O facto de ser enlatada permite um maior ensombramento das próprias uvas e permite ter vinhos mais claros e mais límpidos, razão pela qual também nós fizemos essa opção no caso do verdalho, embora para vinho de mesa ser produzido da mesma maneira. Como o nome desta quinta indica, Barbusano, estas uvas verdalho dão origem àquele verdalho barbusano que já bem conhecemos. Exatamente, dão origem ao nosso Barbusano. Esperamos, talvez, como decorrer esta colheita, aparecer com o Quinta do Barbusano, que será a nossa primeira escolha, a nossa primeiro aspecto de qualidade nos nossos vinhos brancos. Tudo vai depender como decorram as condições climatéricas. Nesta atividade, é verdade que o trabalho humano e a gestão e a organização e toda a logística de uma exploração é importante, mas estamos extremamente dependentes nesta fase final das condições climatéricas. Se o tempo ajudar, embora seja um ano de produção ligeiramente inferior, na generalidade dos casos, a qualidade perspectiva-se maior, mas dependemos do tempo. Conseguiram ir contra o tempo e fazer com que, se por um lado há menos produção, a qualidade também possa vir a ter melhoria?
Sim, isso é um facto, mas há uma coisa que eu gosto de lembrar às pessoas. Muitas vezes o acréscimo em qualidade nunca é compensado eventualmente por um acréscimo do valor da própria garrafa e eventualmente pelo valor monetário que se possa usufruir de uma vendima. Temos tido uma filosofia que claramente é tentar dar um passo sempre mais acima. Nunca, e se acontecer isso, estamos sujeitos a isso, tivemos que dispensar uvas ou não as aproveitar para um determinado fim, tentaremos canalizar para outros produtos, outra comercialização, mas queremos manter padrões de qualidade que temos vindo a conquistar aos poucos no mercado e que estão a ser reconhecidos e não queremos defraudar a quem compra o nosso produto, como é evidente. Já falámos em vinhos tintos, em vinhos brancos, os rosés são para continuar? Os rosés é uma aposta que nós vamos alargar este ano. Nós temos feito pequena para a quantidade que já estamos a produzir. Nós, a vindima anterior, já chegamos, há 2 anos, chegamos às 56 mil garrafas. O ano passado andámos pelas 36, porque o ano foi manifestamente inferior em termos de produção. Este ano devemos andar novamente muito próximo às 44, 45 mil garrafas. Mas é uma aposta para continuar, porque o rosé deixa de ser encarado como um produto para estrangeiros, permita-me a expressão, para pessoas que são turistas. É uma bebida que, em alguns casos, permite substituir alguns refrigerantes, algumas bebidas como a cerveja e tal, que permite muito boas tertúlias, acompanham ótimas confraternizações entre amigos e também porque acho que eles têm aumentado a sua qualidade muito significativamente. Quer nós, no nosso caso com o Barbusano, quer as outras empresas da Madeira, tenho que dizer isto e reconhecê-lo para todos, a qualidade tem vindo sempre a subir e de forma exponencial. E é um produto, é um nicho de mercado que vale a pena explorar, que é agradável e que as pessoas devem experimentar porque ficam de certeza com uma opinião diferente aos rosés. A Quinta do Barbusano vai ser um espaço de enoturismo. O que é que vai ser feito nesse sentido? A Quinta do Barbusano está a dar os primeiros passos nesse aspecto. O que é que pretendemos essencialmente? Criar a envolvência entre quem nos visita, quem é o nosso consumidor e o meio em que se produz as uvas. Até hoje há um distanciamento. A gente sabe que existem as vinhas na Madeira, vemos-las na paisagem. Existe a festa da vindima, mas há um ano inteiro em que há um distanciamento total entre o consumidor e o produtor e que só há um relacionamento nos postos de venda. A Quinta do Barbusano quer inovar um bocadinho, tentando trazer as pessoas que são potenciais consumidores ou que nos visitam, ou mesmo residentes na Madeira, a visitar como é que a visitar as condições como se produzem as uvas e como é que se produz o vinho na Madeira. E muitas vezes com o apoio técnico que queremos que esteja disponível, as pessoas perceberem as diferenças e porque é que um vinho é diferente do outro, porque é que uma região tem características diferentes e criar uma envolvência, que haja uma identidade. Quando a gente está a beber um vinho, conseguir relacionar com as coisas que vimos no terreno, conseguir relacionar com as características da uva, com as características do terreno, com o próprio microclima, com as infestantes que temos no terreno. Há uma relação que se transmite ao vinho e que nós queremos alargar esse campo de conhecimento a quem aprecia os nossos vinhos. Espaço com uma magnífica vista, irá ter aqui um edifício que já está praticamente concluído, com uma magnífica vista e onde toda a envolvência será feita à volta do vinho. Exatamente. Vamos usufruir de uma coisa que é única, que é as maravilhosas paisagens da Madeira, e isso nós só estrategicamente estamos a tirar usufruto disso e queremos dar condições às vinhas, a toda a exploração, para que as pessoas se sintam em casa, num ambiente de paz, de espírito, que nós estamos aqui, ouvimos uns galos a cantar, uns pássaros, o assoviar do vento e não temos mais qualquer tipo de outra poluição sonora. E isto é uma situação que é única, maravilhosa e que permite
passar momentos muito aprazíveis, muito agradáveis. E é neste espírito que queremos que as pessoas saboreiem o vinho, desinibidos de qualquer complexo, desinibidos de qualquer pressão de estar num restaurante, na sua forma natural, tentá-los servir da melhor maneira possível, com o máximo de cuidado e requinte e de rigor que eles exigem, e que realmente se transforme num produto quase único. Da terra à mesa com Tito Brazão, na Quinta do Barbosano, em São Vicente. Da terra à mesa. Correio eletrónico luís.reis@rtp.pt